Eu estava navegando pela internet procurando por algum desafio de lógica e encontrei o site da Coquetel. Eu lembro que quando era mais jovem, eu resolvia bastante esses desafios de lógica e agora encontrei uma versão digital dele. Olha só esse jogo chamado Pix a Pix. Eu vou resolver uma vez e você vai entender como é que ele funciona. Eu tenho uma tabela de 10 colunas e 5 linhas com alguns números nas bordas. Esses números indicam quantos quadrados em cada coluna e cada linha, respectivamente, será pintado. Por exemplo, nessa terceira coluna eu tenho 4 quadrados em sequência que serão pintados. Como são 5 linhas, apenas uma delas não será pintada. Então, ou vão ser os 4 primeiros quadrados, ou vão ser os 4 últimos. Então, fica fácil de saber que esses 3 do meio com certeza serão pintados, independente se serão os 4 primeiros ou os 4 últimos. Aqui nessa coluna acontece a mesma coisa, os 3 do meio serão pintados, aqui acontece a mesma coisa e aqui também. A gente não pode chutar, a gente tem que partir de uma lógica. Vamos lá, eu tenho aqui 1, 3, 1, 2 na linha do meio. Então eu tenho um quadradinho pintado, depois eu tenho 3 quadradinhos em sequência pintado e entre o número 1 e o 3, pelo menos um quadradinho branco. A mesma coisa entre o 3 e o 1, a mesma coisa entre o 1 e o 2. Então eu só tenho uma possibilidade para essa linha ser preenchida. Os dois últimos vão ser preenchidos, vai ter um espaço em branco, eu vou ter um. Depois eu vou ter um espaço, pelo menos um espaço em branco e vou ter 3. Então eu posso ter somente esse aqui pintado, pois eu tenho que deixar um espaço em branco para pintar o primeiro. Porque então seria 1, 3, 1, 2. Um quadradinho pintado, pelo menos um em branco, 3 em sequência, pelo menos um em branco, um pintado, pelo menos um em branco e os dois últimos pintados. Então só existe essa possibilidade de preenchimento para essa linha do meio. E dessa forma a gente vai resolver mais alguns casos. A quarta linha, 1, 2, 2, 1. Como eu já tenho 2 aqui, antes do número 2 eu tenho que ter um quadrado pintado. Não pode ser esse porque ele vai ficar encostado nesses dois e se tornaria um 3. E nessa linha eu não tenho número 3. Portanto, esse primeiro tem que ser pintado. Esse segundo número 2 eu ainda não posso pintar, pois ele pode ser tanto esse quadrado quanto esse. E eu não posso chutar, eu tenho que partir de uma lógica. Então, por enquanto, não dá para fazer esse preenchimento. Olha só essa coluna. 1, 1, 1. Um quadrado pintado, pelo menos um em branco, mais um pintado, pelo menos um em branco, mais um pintado. Como nós temos somente 5 quadrados nessa coluna, com certeza é o primeiro, o terceiro e o quinto. Então fica um pintado, um em branco, um pintado, um em branco, um pintado. Acontece o mesmo nessa coluna aqui. O primeiro e o último e o do meio, que já estava pintado, devem ser pintados. Olha só para essa primeira coluna. 1, 2, 1. Então significa que o último já está pintado, se refere a esse 1. Não pode ser o número 2 porque não teria como colocar o número 1. Então significa que aqui do lado não pode ser pintado. Se esse não pode ser pintado e eu tenho que ter 4 quadrados pintados nessa coluna, com certeza é o último que tem que ser pintado, porque esse primeiro não poderia ser, baseado nas informações da linha. Essa última linha também a gente já consegue resolver. 3, 3, 2, só existe uma possibilidade de preenchimento. Os 3 primeiros deixam em branco, mais 3 deixam em branco e os dois últimos. Repara que o nosso progresso já está quase chegando no fim. A gente finaliza quando encher todas essas barras amarelas. E não tem dica, tem que ir pela lógica até o final. Então a última linha nós já resolvemos. Essa penúltima falta apenas decidir se é um desses dois. E eu já posso te afirmar que com certeza é esse daqui, pois aqui eu só tenho um nessa coluna e ele já está preenchido, que é o último, portanto não pode ser esse. Então só sobra a possibilidade de ser nessa terceira posição de trás para frente. Essa linha 1, 3, 1, 2 já está preenchida. 2, 2, 1, eu já tenho os dois primeiros. Então aqui é um dos dois e chegamos naquela mesma conclusão. Não pode ser nessa coluna, porque essa coluna já está resolvida. Portanto, só sobra essa posição. Então, nós temos 2, 2, 1, 2 quadrados azuis, 2 e 1 no final. Então, falta aqui, 1, 2, 1. Repara que essa última linha já foi resolvida. Portanto, esse que tem 3 pintado não pode ser aqui embaixo. Se eu tenho que ter 4 nessa coluna, só pode ser o primeiro.
E a primeira linha, ó, 1, 2, 1. Eu já tenho 2 e 1, então com certeza aqui não tem ninguém que vai ser pintado. Ou é o primeiro, ou é o segundo. O primeiro não pode ser porque eu já tenho 3 pintados nessa coluna. Portanto, só sobra essa possibilidade, 1 e 1 nessa coluna. Eu só tenho o último pintado, então devo pintar mais um. Só sobra essa possibilidade. Dessa forma, a gente preenche todas as 5 barrinhas do progresso e finalizamos o jogo. Vamos tentar um mais difícil agora. Bom, agora nós temos uma grade 10 por 10. A regra é a mesma, só que fica um pouco mais difícil. Nessa terceira coluna, nós temos os números 5, 1 e 2. 5 mais 1 dá 6, 1 mais 2 dá 8. Como tem que ter 1 em branco entre o 5 e o 1, seriam 9 quadrados, e 1 quadrado em branco entre o 1 e o 2 seria o 10º quadrado. Então, toda vez que a soma entre os intervalos e os números que aparecem seja igual a 10, a gente só tem uma possibilidade de preenchimento. E nesse caso são os 5 primeiros, 1 em branco, mais 1, e 1 em branco, e os 2 últimos. Essa coluna já foi resolvida. Essa coluna, nós temos o número 2 e o número 5, e um intervalo entre o 2 e o 5 de pelo menos 1 em branco. Então, o total vão ser 8. Significa que ou vão ser os 8 primeiros, ou vai ser o 8 de trás para frente. Então, com certeza, esses 3 serão pintados, pois se forem os 2 primeiros, 1 em branco, mais 5. Ou então o contrário, começando de baixo. Os 5, deixa 1 em branco e os 2 aqui para cima, em qualquer possibilidade. Mas com certeza esses 3 serão pintados. Ó, vamos para essa primeira coluna. 3, 1, 3. No total, 3 mais 3, 6. Com mais 1 no meio, 7. Um espaço em branco, 8. Mais um espaço em branco, 9. Então, ou esse primeiro quadrado não vai ser pintado e nós teremos os 9 últimos, ou o primeiro não é pintado e nós teremos os 9 primeiros. Nesse caso, tanto o primeiro número que é 3, com certeza esses 2 serão pintados, e o mesmo caso de trás para frente. Aqui a gente já consegue preencher esses quadradinhos. Aqui na última linha, 5 e 1. Ou vão ser os 5 primeiros, dessa forma com certeza esses 2 serão pintados, ou vai começar nesse quadrado, 3 e esses 2 últimos aqui. Então, com certeza, esses 3 serão pintados. Aqui nós temos 1, 2, 2, 1. 1 já está pintado, referente ao primeiro número. 1 espaço em branco e eu já tenho 1 pintado. Então, com certeza, eu tenho que ter 2 em sequência. Então, esse aqui vai ser pintado. Como nessa coluna, o último número tem que ser 4 e nós já temos os 2 últimos pintados, significa que os 2 subsequentes também serão pintados. Aqui os 2 primeiros são pintados, eu já tenho 1, então mais 1. Aqui nessa linha, os 3 primeiros são pintados. Aqui eu tenho 1 pintado, porque é 1, 2, 1, então 1 espaço em branco, depois vem o número 2. 4, 1, 3, ou os 4 primeiros serão pintados, ou esse número 4 começa aqui. Então ele vai até aqui. Esse aqui com certeza vai ser pintado. Então essa coluna também já foi respondida, 2 e 4. Aqui nessa penúltima linha, eu consigo determinar 2, 1, 4. Eu já tenho 2, 1, faltam 4. Se forem os 4 últimos, esse aqui com certeza vai ser pintado. Aqui não pode começar, porque senão ele encostaria nesse 1. Então com certeza esse aqui também vai ser pintado. Esse quadrado não pode ser pintado, pois eu tenho o primeiro número 3 e eu já tenho 2 pintados. Então eu não consigo chegar pintando esses 2 aqui, pois senão ficariam 4. Se esse não pode ser pintado e o último número dessa coluna é o número 3, portanto o último é pintado. E nessa linha começa com 5, então esse aqui também é pintado. E aqui então, ó, 1 eu já tenho pintado, 1 espaço em branco, depois vem o número 2. Portanto aqui os 2 são pintados. Então ficam 3. Aqui eu vou ter mais um número em branco e depois o 3. Portanto, esse tem que ser pintado e esses 2 últimos também, para fechar o 3, 1, 3. Aqui nessa coluna, esse número 2, eu já tenho ele preenchido aqui. E debaixo dele tem que ter um intervalo em branco e o número 1 pintado. Então, aqui só sobra essa possibilidade de número pintado aqui embaixo. Então, essa última linha já foi respondida. Significa que eu não posso preencher mais nenhum quadradinho desta linha. Se aqui os 5 últimos são pintados e eu não posso preencher mais esse, começaria no máximo daqui, chegando até esse número. Aqui então 2 e 5 ou vão ser os 2 primeiros e o quinto seria aqui, ou vão ser esses 2,
portanto esse aqui com certeza vai ser pintado. A primeira linha começa com o número 2 e eu já tenho esse aqui pintado, então ou é esse ou é esse. Só que essa coluna já está preenchida, não posso mais pintar aqui, portanto só sobra essa possibilidade. Ó, este quadrado não pode ser pintado, pois nessa linha é um intervalo, um intervalo, então não pode ter dois pintados um do lado do outro. E nessa coluna é 2, 1, 2. O 2 eu já tenho, eu tenho que deixar pelo menos um em branco e pintar, então só sobraria essas duas possibilidades. Só que como eu deduzi que não pode ser nesse quadrado em branco, só me falta esta possibilidade. Aqui não posso pintar, pois o número 2 já foi preenchido, e como nessa coluna são 3 em seguida, eu tenho que pintar esse daqui. Portanto, aqui os 4 primeiros foram pintados. E aqui resta então, para preencher essa primeira coluna, 3, 1, 3. Eu já pintei 3, tenho que ter um espaço em branco, tanto aqui quanto aqui, só me resta essa possibilidade. Esse quadradinho não pode ser pintado, pois o número 1 e o número 2 já estão preenchidos, e eu tenho que ter um espaço em branco. Como nessa linha o último número tem que ser 2 e eu não posso pintar esse aqui, portanto eu tenho que pintar esse daqui. Chegando à conclusão então, ó, de que 1, 1, 2, esse último eu tenho que pintar esse quadrado para fazer esse número 2. Né? Não poderia ser o último aqui, pois a última linha já está preenchida. Nessa linha, 1, 1, 2. Essa primeira coluna já foi resolvida, a segunda também, a terceira e a quarta. Então, esse outro número 1, o primeiro já está aqui. O segundo número 1, ou é aqui ou é aqui. Aqui não pode ser porque eu já tenho os dois pintados e eu tenho que ter um intervalo. Portanto, só me resta essa possibilidade. Essa linha eu tenho 4 números 1 intercalados. A primeira não pode ser, nem na segunda. A terceira já tem. Aqui não pode ser porque não pode ter nenhum encostado. Aqui também não pode ser, porque eu também não posso ter nenhum encostado nessa coluna, pois toda ela é feita com um quadradinho pintado. Portanto, me resta essa possibilidade. Eu tenho que ter um em branco e me resta essa possibilidade. Como aqui o último número é o número 3 e eu já tenho um pintado, então com certeza esses dois também serão pintados. Portanto, esse número 2 será esse próximo. Aqui nessa linha 4, 1, 3, 4, 1. Só me resta esses 3 últimos. Aqui eu já tenho 5 pintados, então tenho que deixar um espaço em branco para vir o número 2, portanto aqui será pintado. Essa coluna 1 está aqui embaixo, 2 já está aqui e o 1 já está aqui, portanto só resta nesses dois. Essa última coluna 2, 1, 1, eu já tenho 2 e 1, só me resta 1. Lembrando que a última linha já está preenchida, só me falta essa possibilidade. Essa linha 1, 2, 1, eu já tenho 1 e 2. Esses 3 últimos não podem ser e aqui também não. Então, portanto, esse último número 1 ou é nessa posição ou é nessa. Só que nessa coluna não pode ser nesse lugar, porque é 1, 2, 3. Eu já tenho os dois preenchidos, eu não posso pintar um terceiro. Portanto, esse número 1 só resta essa possibilidade. Esta coluna já está fechada, só falta então resolver esses 4 quadradinhos. 2 deles são preenchidos e 2 não. Bom, aqui eu acredito que tem 2 caminhos. Se eu pintar esse aqui de azul, nessa linha ficaria 3, 1, 2. Resolve a linha. Então esse aqui está pintado. 1, 1, 1, eu consigo então pintar e também preencher toda essa coluna. Se eu pinto esse daqui, eu devo pintar então esse na diagonal. Pois ficaria 1, 2, 3, o primeiro, os 2 e os 3 últimos aqui. E também resolveria a linha, 2, 1, 2. Esses 2, esse do canto, da diagonal, e esses 2. Agora, se eu pintar esses 2 nessa diagonal, ficaria da seguinte forma. Se eu pintar esse daqui, resolve também esses 3 dessa coluna, resolve o 2, 1, 2 dessa linha. Então, eu teria que pintar esse daqui, que também resolveria tanto essa linha quanto essa coluna. Então eu acredito que nesse ponto o programa vai esperar eu marcar qualquer um deles e o segundo tem que ser obrigatoriamente na diagonal, pois são 2 possibilidades para se resolver o exercício. Eu vou marcar aleatoriamente qualquer um dos 4, vou marcar esse. Ele considerou como errado, não entendi, pois poderia ser esse aqui. Então nesse caso só nos resta essas 2 diagonais e o jogo então foi preenchido. Isso aqui deve ser alguma pré-configuração de código que dizia que se clicasse nesse lugar estaria errado. Mas repara que se tivesse clicado nesse lugar também estaria certo, só que eu teria que marcar na diagonal
oposta, sempre nessa diagonal, satisfaria também as regras do jogo. Então foi isso, espero que tenham gostado. Se quiserem também jogar este jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode acessar gratuitamente. Até logo!